venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus,
Ei. Ei. Boa noite, meus irmãos. Que a graça de Cristo seja com todos vocês, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos nesta noite juntos para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que conduz todas as coisas, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria te convidar, meu amado irmão e minha amada irmã, para que juntos possamos elevar nossos pensamentos a Deus e falar com Ele através de uma oração de gratidão. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, até mesmo pelas dificuldades que você enfrentou nesse dia. As dificuldades vêm na nossa vida para nos fazer crescer, para nos fazer mais dependentes do que de Deus. Se a gente não passar por dificuldade, irmãos, muitas vezes nós não olhamos e entendemos o quanto somos pequenos e o quanto Deus é maravilhoso. São nas dificuldades que nós tiramos os olhos da crise e olhamos para Deus e superamos todas elas. Então vamos falar com Deus nesse momento. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por tudo. Momentos bons, difíceis, mas agradecer ao Deus que está no controle pleno de todas as coisas. Senhor Jesus, eu quero te louvar, meu Deus. Eu quero te louvar por esse dia. Eu quero te louvar, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de, nesse momento, nos reunirmos aqui no templo para adorar o Teu nome. E aqueles irmãos que não puderam estar, estão acompanhando a transmissão. Deus, isso aí, Deus amado, é graça, é cuidado, é amor. Isso, Pai, é algo que só o Senhor faz por nós, porque só o Senhor nos possibilita ter momentos, Pai amado, onde nós reconhecemos a nossa fragilidade e reconhecemos o Deus que Tu és, o Deus que está no controle de todas as coisas, o Deus que nos criou, o Deus que nos formou de forma tão carinhosa e o Deus que está nos conduzindo para a eternidade. O Senhor é o Deus Santo, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E nesta noite de festa, nesse culto missionário, Pai, onde nós vamos adorar o Teu nome, porque missão não é algo que nasceu no coração dos homens, missão é algo que nasceu no Seu coração, Deus. O maior projeto missionário veio do Senhor. O projeto missionário, Pai, nasceu lá no início da Bíblia, em Gênesis 3,15, quando o Senhor disse que o descendente da mulher, ele viria e esmagaria a cabeça da serpente. E Jesus veio, esmagou a cabeça de Satanás, e nós temos a certeza do nosso amanhã. Louvado, exaltado seja o Teu nome, Pai. Conduza esse momento de culto, Pai, para que tudo aquilo que vem acontecer nesta noite seja tão somente para exaltar e glorificar o Teu nome, Pai. Abençoa Teus servos aqui presentes, todos nós. Essa é a nossa oração de gratidão ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Queridos, abre sua Bíblia aí, por favor, meu amado irmão e minha amada irmã, em Isaías, profeta Isaías. Isaías 52, versículo 7. Isaías, que é um profeta messiânico, Isaías, que é um profeta, tudo aquilo que ele narrou, que ele falou, que ele colocou, aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no capítulo 52, no versículo 7, ele afirma algo para nós tão maravilhoso. Presta atenção que ele não diz assim, ele não usa uma axiologia, ele faz uma afirmação. Olha o que ele diz:
Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Vamos ler novamente esse versículo, vamos lá todos juntos? Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso Deus reina. O nosso Deus está no controle, porque Deus nos deu a salvação. Nós estamos aqui, irmãos, cumprindo aquilo que diz esse texto. Nós estamos anunciando as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, neste momento, nós vamos adorar esse Deus com toda a nossa força, exaltar o único que é digno de toda honra e toda glória, todo louvor. Adore a Deus, fique à vontade, porque o Deus, o nosso Pai, Ele está nesse lugar, e você pode adorá-lo nesta noite. Amém? Vamos adorar a Deus. O Ministério de Louvor estará nos conduzindo. Boa noite, igreja, graça e paz. Vamos continuar de pé para exaltar e louvar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Silêncio tu estás.
O Espírito Santo de Deus, ele tem liberdade para estar aqui neste local. E o amor de Deus, ele é incomparável. Muitas pessoas podem deixar de te amar, mas o nosso único Salvador, que é Jesus Cristo, ele morreu na cruz. É um amor assim, que não tem como explicar. Que você possa fazer dessa canção a sua oração. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou
Obrigada, Senhor, porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Obrigada pelas pessoas que estão aqui, Senhor, que o Senhor possa abençoá-las, guardá-las e livrá-las de todo o mal. Abençoe esse culto, continue nos conduzindo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos a casa, somos a morada do Santo Espírito do Senhor, né, irmãos? Que privilégio que nós temos, não é verdade? Deus escolheu você e escolheu a mim para habitar em nós. Olha que coisa maravilhosa, né? Queridos, nesta noite nós estamos nesse culto missionário, culto de missão, onde nós adoramos o Deus que conduz a missão. E nessa noite nós temos a nossa irmã, essa mulher de Deus, abençoada de Jesus, que de forma tão especial aceitou o nosso convite e veio nesta noite falar aquilo que Deus tem para mim e para você nessa noite. Quero convidar a nossa irmã Lebine, aqui à frente, essa mulher de Jesus, de Costa de Marfim. Não é do Marfim não, viu? Anteriormente eu falava Costa do Marfim, é Costa de Marfim, lá de Benin, e ela vai falar muito mais sobre isso, essa mulher de Deus, que é uma bênção, e eu louvo a Deus pela vida dela, um exemplo para nós, de fato, uma mulher que tem amado a Jesus e tem vivido para Jesus. E nesta noite ela vai ser usada por Deus para falar comigo e com você. Eu queria convidar, antes mesmo da gente passar a palavra para ela, para a gente orar por ela. Queria te convidar para, se você colocar de pé, meu querido irmão, minha querida irmã, e nós vamos orar por esta mulher de Deus, e pedir a Cristo que possa falar comigo e com você através da vida dela. Que tudo aquilo que ela venha falar nessa noite seja direcionado pelo trono da graça, para que eu e você saiamos daqui edificados. E aqueles que estão acompanhando a transmissão, que da mesma forma sejam alcançados pela palavra de Deus. Vamos orar pela nossa irmã. Senhor Jesus, neste momento nós colocamos a tua serva em tuas mãos, Pai. Rogamos a ti, Pai amado, que o Senhor possa usá-la de acordo à tua vontade. Nós louvamos ao Senhor, Deus, porque nós sabemos que ela está aqui nesta noite, porque o Senhor preparou, Pai, esse dia, Deus amado, a qual estamos aqui, dia 24 de agosto de 2023, foi preparado pelo Senhor para que nós pudéssemos nos reunir nesse templo e esta irmã viesse aqui e falasse conosco. E o nosso desejo do nosso coração, Deus, é que tudo aquilo que ela venha a falar, Deus, possa ser direcionado pelo Senhor, para que eu e meus irmãos possamos todos sairmos daqui edificados, cheios da tua palavra e desejosos, Pai, em nome do Senhor Jesus, de colocar em prática tudo aquilo que será falado nesta noite, Pai. Usa a tua serva, Deus, e fala conosco, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, igreja. Fica à vontade, minha irmã, que Deus te use poderosamente para a glória de Cristo Jesus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Para mim não é só Assim, eu me vejo tão honrada estar aqui essa noite, diante de vocês, poder trazer a palavra do Senhor. Você sabe, a palavra de Deus é uma palavra, ela é muito santa. Não tem como você subir ao púlpito e você quer trazer uma palavra de Deus para a igreja, e você não sentir um pouquinho de tremor, nem de temor, porque a palavra de Deus não é qualquer livro, não é qualquer palavra, não, ela é de Deus, vem do trono. Então, eu sempre, quando eu subo o púlpito para poder orar, ou para poder pregar, eu falo isso, sempre senti um tremor lá no fundo do coração, porque é uma grande responsabilidade, a palavra do Senhor. E essa noite, para mim, é um grande privilégio estar aqui. Eu vou falar assim, a mensagem que eu tenho para falar. Mas eu vou pedir mais uma vez que a gente ore, porque nunca é demais orar. A oração, ela é um alimento, ele é muito importante.
Porque o inimigo, ele sempre está rodando. Ele quer tirar nossa atenção. Ele não quer que a gente ouve. No momento que você quer ouvir uma coisa muito importante que Deus quer falar, aí ele tira a tua atenção. Então, por isso, essa noite eu vou orar mais uma vez, antes que a gente comece a pregação. Tá bom, gente? E eu vou pedir desculpa pelo meu português. Já que você sabe, né? Eu não falo português, eu aprendi português aqui no Brasil. Eu falo francês e inglês também. Mas o português que eu entendo essa noite vai sair essa mensagem. E tudo de vocês vão entender o que Deus tem para nós. Tá bom, gente? Então, vamos orar. Ô Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo esse dia lindo, com esse sol maravilhoso. Queremos te agradecer, Pai, te bendizer e exaltar o teu santo nome. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. É o Senhor que permitiu que nós estejamos aqui essa noite, Pai. Usa nós, Senhor, abre nossos entendimentos, abre nossos corações, para que tudo que venha sair aqui essa noite venha a ser compreendido e venha a ser aplicado. Não só entendido, mas venha a ser aplicado em nome do Senhor Jesus. Tira tudo o plano do inimigo, Pai. Que tudo o plano do inimigo venha a cair por terra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos ajude, Pai. Fortalece cada um de nós. Fique conosco. E que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. Amém. Meus irmãos, o assunto dessa noite é obedecer o chamado de Deus. Quando o pastor me falou que o assunto desse mês, já que todo mundo sabe que o agosto é o mês de missões, né? E quando ele me falou isso, eu falei, muito bem, esse mês realmente é bom trazer um assunto que fala sobre o chamado. E você se imagine quem eu fui procurar? Abraão, gente, Abraão. E a história de Abraão é uma história que chama muito a atenção, muito. Eu vou pedir aos irmãos abrir a Bíblia, no Gênesis 12, de 1 a 5. Gênesis 12, de 1 a 5. Quem encontrou, fala amém. E quem não encontrou, fala misericórdia. Mas eu tenho certeza que todo mundo encontrou. Vamos. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa, do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Amém? Gente, eu vou começar essa pregação com uma pequena história. Preste bem atenção. Alguns anos atrás, Deus chamou uma pessoa não cristã e trouxe essa pessoa num lugar desconhecido. E ali, essa pessoa conheceu o verdadeiro evangelho da graça. Deus cuidou e continua cuidando. Hoje, o propósito pelo qual essa pessoa foi chamada está se cumprindo na vida dela, pois Deus está levantando ela como mulher das nações, uma grande serva, que o Senhor quer usar poderosamente para pregar a palavra de vida. Essa pessoa sou eu. Muito cedo, Deus me tirou da casa dos meus pais, com 5 anos de idade, para morar com a minha tia em outro país. A vida não foi nada fácil para mim lá, não. Só que Deus sempre esteve comigo. Não conhecia Ele de verdade, porque eu não era cristã, né? Não conhecia Ele de verdade. Mas eu sentia uma mão e uma pessoa me protegendo.
até o dia que me chamou para vir no Brasil. E eu não questionei a Deus e nem duvidei. Eu só falei uma palavra: eu vou com fé, e lá Deus vai levantar pessoas para cuidar de mim. E assim foi feita a minha viagem. Cheguei aqui como intercambista. Eu faço intercâmbio do curso de turismo na Universidade Estadual da Bahia. Aqui, Deus levantou muitas pessoas para me ajudar. Ao mesmo tempo, Ele estava trabalhando para que a minha conversão acontecesse. E hoje, Deus, o Todo-Poderoso, me transformou em uma serva dele, uma missionária. E eu louvo a Deus por isso, pois para mim é uma grande responsabilidade e ao mesmo tempo é um grande privilégio. Gente, por que eu trouxe isso para vocês? Muitas das pessoas pensam que ser missionário, ser pastor ou ser evangelista é uma coisa do último caso. Você não tem nada para fazer, aí você procura ser pastor, ou você procura ser evangelista, ou é porque você não conseguiu na vida. Aí você vai ser missionário. Não. Não. É um privilégio, é um chamado. É Deus que chama. Eu nunca imaginei na minha vida. Nunca. Quantos anos atrás? Deixa eu ver. 10 ou 12 anos atrás, se você me perguntasse: Lebine, será que hoje você estará aqui no púlpito, pregando aqui? Eu vou falar: eu? Não. Porque nunca imaginei na minha vida que um dia Deus estará me levantando como missionária. Não porque eu não tenho nada para fazer, não porque eu não estudei, sim. Eu tenho profissão que eu aprendi, mas Deus está me chamando, Ele me levantou, me tirou muito cedo da minha família. E olhe bem, eu sou de uma família com seis filhos, 3 mulheres, 3 homens. Mas muito cedo, eu saí com 5 anos, eu já tinha saído da casa dos meus pais. Aí, quando eu tive 10 anos, 11 por lá, que a vida não foi muito fácil lá com a minha tia, eu me perguntava: mas por que meu pai me trouxe aqui? Eu nunca gostei dessa ideia, mas hoje eu já tenho uma outra ideia. Eu falei: não, era necessário que eu saísse muito cedo, porque Deus estava me preparando. Ele quer me usar, é por isso que Ele me tirou. E hoje eu dou graças a Deus, eu não me questiono mais, eu não murmuro mais, pelo contrário, eu agradeço a Deus. Porque era necessário que Ele me tirasse muito cedo para me preparar, para eu não me apegar à família. Porque Ele quer me levar para as outras nações. Então, isso era necessário. Então, essa parte, eu quero chamar a atenção que ser missionário, ser pastor, ser evangelista ou mestre da palavra é um chamado, é um privilégio. Então, para mim, é um grande privilégio estar aqui. Além de ser uma responsabilidade, como eu falei, a palavra de Deus não é qualquer palavra, não é qualquer livro que você só chega lá e pega aí. Não. Ela tem que ser lida, ela tem que ser pregada com tremor e temor ainda. E mesmo assim, por que eu trouxe essa história? Eu amo comparar essa parte da minha vida com a vida de Abraão, com a vida histórica de Abraão, dessa parte, né, da vida dele. Porque ele também foi chamado. Ele foi chamado. E ele foi. A primeira pergunta, assim, a primeira reflexão que a gente vai fazer essa noite é sobre a ordem. Ordem de Deus. Porque Deus ordenou primeiro. E eu coloquei aqui, o que podemos aprender com a história e a vida de Abraão? Porque muitas das vezes, Deus chama as pessoas, só que a pessoa não quer obedecer. A pessoa fica com medo de ir, de fazer, aí fica fugindo para cá, para lá. Mas, de qualquer forma, mesmo que fuja o tempo que for, mas depois, o que Deus planejou vai ter que acontecer. Você vai só perder muito tempo, mas um dia vai ter que vir na obra, porque se Deus te chamou, se te levantou, vai ter que acontecer um dia. Então, a história de Abraão, ele chama muito a atenção. E eu trouxe a minha história para mostrar um pouquinho que a minha conversão, eu não cheguei aqui no Brasil convertida. Eu conheci a palavra aqui no Brasil. E hoje, Deus está me chamando para ser missionária. Independente que eu planejei isso ou não, mas
o chamado de Deus está sendo feita e eu aceitei com muita alegria, porque para mim é um grande privilégio estar aqui. E, para quem não sabe, o livro de Gênesis é um dos primeiros livros da Bíblia e que costumamos chamar de livros da lei, ou Pentateuco. Esses livros, tanto na Bíblia hebraica quanto na cristã, eles constituem a primeira e a mais importante seção do Antigo Testamento. O autor desse livro é Moisés, e esse livro foi escrito aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. Esse livro ele era escrito para o público original, os israelitas, que saindo do Egito, né, seguiam para a Terra Prometida. Além disso, o livro de Gênesis, ele fala do ritual da circuncisão, das observações do sábado e tudo mais. Quem sabe, quando a gente lê o livro de Gênesis também, a gente vê os relatos, né, da origem de Israel, como aconteceu a história da humanidade, os conflitos entre os reinos de Deus e da serpente. Ele fala também como Deus escolheu o povo de Israel e fez aliança com eles, o relacionamento exclusivo porque Deus chamou esse povo e falou que esse povo é meu povo, porque até Deus fala, o povo de Israel é meu povo, o povo único de Deus. E de acordo com essa aliança, os descendentes das patriarcas se tornaram uma grande nação na Terra Prometida, por meio das quais os gentios seriam também abençoados. Então, o que começou em Gênesis se finalizou em Cristo, porque Deus, ele cumpriu a lei. Então, lá no início, a gente vê que Deus fazia muita aliança. A lei era a época também da lei, mas em Cristo tudo isso se cumpriu. Então, o livro de Gênesis, de 12, 1 a 5, de forma geral, ela fala da obediência de Abraão. Abraão, ele era livre de obedecer a ordem, mas vocês percebem, quando Deus ordenou a ele, sai da tua casa e vai. Eu até coloquei aqui no desenvolvimento, no primeiro parágrafo não fechem a Bíblia de vocês, tá bom? Deixem aberto, porque a gente vai estudar cada versículo. No primeiro versículo, a gente vai ver, tem verbo ora, disse, sai, vai, te mostrarei. E eu anotei aqui. O verbo vai, ele vem do verbo, o verbo sai, o primeiro verbo. Além do ora, disse, eu sei, ali Deus queria ordenar a Abraão, mas o verbo que me chamou muita atenção, que eu quero que a gente preste atenção sobre ele essa noite, se focalizar, é sair e vai. Eu coloquei aqui, sair, ele veio do verbo sair, que segundo o dicionário Oxford Language, significa deixar um local, uma morada, partir. E o verbo vai, ele vem do verbo ir, que é um verbo intransitivo e pronominal. Ele significa sair de um lugar a destino a outro lugar. Então a gente percebe, esses dois verbos, Deus manda, sai da tua é para sair mesmo, não é para fazer meia, como é? Você vai e volta, não, você sai completamente mesmo e vai num outro lugar. E outra coisa que me chamou a atenção é que Deus falou para ele vai num lugar que ele mesmo ainda não tem nenhum conhecimento desse lugar que Deus está mandando ele ir. Mas Abraão não falou nada, ele só simplesmente obedeceu. Gente, uma pergunta que fica para nós essa noite. Hoje em dia, quanto está custando a obediência? A obediência está sendo uma coisa muito difícil hoje. Ela está sendo muito cara. Quantos de nós estamos desobedecendo a Deus, desobedecendo as nossas lideranças,
desobedecendo a muitas coisas, as leis. A gente está ficando muito rebelde. Eu vou falar assim, rebelde. E nós sabemos que a rebeldia, ela tem um preço. A desobediência, ela tem um preço. Mas eu vou chegar lá ainda. Eu vou botar ainda sobre essa parte da desobediência. E Deus mandou, ordenou, e Abraão, ele foi. Ele saiu, levou tudo, levou a sua esposa Sarai, levou Ló, que é o filho do irmão, e ele foi com tudo a sua equipe, né? Gente, esse chamado, eu relacionei esse chamado com o chamado da missão. Porque muitas das vezes, quando Deus chama, o povo fica com medo de ir. Eu não vou dizer que é tudo o povo brasileiro que é assim, mas muitas das pessoas que já encontrei, assim, que eu já encontrei desde que eu cheguei aqui. Eu estou aqui no Brasil, eu vou fechar 9 anos aqui. Mas as pessoas que eu já encontrei, praticamente me falam assim, gente, Lebine, você vem aqui com a tua família? Eu falei, não. Eu venho aqui com Deus. Sério? Você veio sozinha? Veio? Gente, você é muito corajosa. Eu não vou ter essa coragem de ir sozinha assim, não. E ainda você foi do outro lado do mundo, porque tem que atravessar o Oceano Atlântico. Você veio, eu não conhecia ninguém. Só vim assim, eu falei sim. Por quê? Eu só vim aqui pela fé. E nós reconhecemos Abraão como o pai da fé. É porque Abraão tinha fé. Ele foi, não discutiu. Deus chamou ele, ordenou para ele sair. Ele podia duvidar. Ai, Senhor, eu vou num lugar que eu não conheci. Ah, Senhor, como vai ser lá? Será que lá eu não vou morrer de fome? Será que lá tem água? Ele pode levantar muitas dúvidas. Mas ele não falou nada, só executou. Por que ele executou? Porque ele sabe o Deus ele sabe o Deus que ele tem, assim, o Deus que ele adora. Ele sabe que o Deus, se Deus falou para ele, vai nessa terra, é porque eu vou te sustentar. É a mesma coisa. Quando Deus te chama e ele te manda num lugar, ele sustenta. A gente vai ver lá no final do versículo 1, eu te mostrarei. O que é se mostrarei? É que Deus, quando ele te chama, ele te manda, ele fica com você. Ele anda com você, ele não te deixa, ele não simplesmente te chama para você ir. Não, ele te chama, ele manda, ele também vai com você. Olha o Deus que nós temos, gente. Ele é maravilhoso. Não é um pai que fala, meu filho, vem aqui, vai lá comprar uma coisa, ele te manda. Não, Deus não manda assim. Ele te chama, te manda e ele também vai com você ainda. Olha como ele é maravilhoso. Então, meu irmão, essa noite, minha irmã, eu quero te encorajar. Não fique com medo, não. Vai, Deus cuida. Porque eu não tenho família aqui. A minha família são vocês. Como Jesus falou para os discípulos, tua mãe está lá fora. Teus irmãos estão lá fora. Mas o que Jesus falou? Quem é minha mãe, meu irmão? São vocês aqui. Então, eu entendi isso e eu falei, eu me lembro. Eu vou pela fé e Deus vai cuidar de mim. E é isso que Deus fez. Deus cuidou de mim, gente. Ele cuidou muito mais do que eu estou imaginando. E ainda está cuidando. E eu nem sei até onde Ele quer me cuidar. Mas eu creio. Eu creio. Então, não fique com medo, não. A obra do Senhor é a mais importante. Hoje em dia, as pessoas incentivam os pais, a mãe, incentivam as crianças para ser grande médico, para ser grande advogado, para ser grande nutricionista, tudo o que você quiser aí, costureira, tudo o que você quiser, mecânico. Mas hoje em dia é bem difícil um pai, uma mãe incentivar um filho para ser missionário, um filho para ser pastor ou para ser evangelista, porque as pessoas pensam que ser evangelista ou ser missionário é as coisas do último, é quando você não tem, é a última, assim. Não é a mais importante. Não, gente. Porque no final das contas, o que vai valer, o que vai prevalecer é essa. Porque ser médico é bom. Você pode ser médico na missão, gente.
Na missão, tem os grandes médicos que foram missionários, que trabalharam, que curaram as pessoas, mas levaram a palavra. Você pode ser nutricionista, mas ser nutricionista missionária. O que você estudou, ou o que você aprendeu como profissão, você pode exercer essa profissão no meio da missão, gente. É justamente por isso que Deus nos chamou. É para ir, é para fazer o ID, gente. O ID é essa. O ID é essa. Quando Deus te chama, vai. Não duvida. Porque quando Deus te manda, Ele vai com você. E Ele cuida de você. Ele te protege. Gente, Ele cuida de uma forma que nenhum homem pode cuidar tanto. Deus cuida. Então, meu irmão, não duvida. Se você sente um calor, um chama, um fogo assim, de levar a palavra para um povo, até aqui. O ID é o chamado de todo mundo, não é de algumas pessoas, é de todo mundo. Só que tem gente que não tem disposição, assim, de ir assim, no campo. Beleza, mas ele contribui com finanças, ele contribui com oração, ele contribui com ação, porque é tudo junto. Porque não pode ter missão também sem ajuda financeira, não também pode ter missão sem oração. Não, então, tudo isso é junto. Então, tem gente que consegue trabalhar dessa forma. Tem outro não, tem outro que já pode ir no campo. Então, todo mundo junto, a gente consegue, mas a palavra de Deus tem que ser levado. Ah, não, eu não posso, mas eu tenho um carro. Então, colocar na disposição dos irmãos que podem ir, comprar gasolina, eles levam a palavra para um povo que está do outro lado, que ainda não conheço, que nem ouviu falar de quem é Jesus. Esse Jesus que nós falamos tanto. Tem gente que nem sabe quem é esse Jesus. Então, se você sente esse chama no teu coração, faça, não duvida, porque tudo que é feito, nada é em vão. E Deus vê tudo. Deus vê tudo, cada um delas, Deus vê. Tá bom, meu irmão? Isso é o primeiro ponto, sobre o ID. E Deus, como Ele falou para Josué 1:9, seja corajoso, seja forte, porque a missão, ela requer muito coragem. Não é para os fracos, não, é para os corajosos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, Ele nos deu o espírito de coragem, que a gente tem que enfrentar. Vai, gente, vai. Eu vou, mas você não tem ninguém lá, mas eu vou. O que tem? Quando eu vou chegar lá, quem vai cuidar? Não é Deus. Eu estou aqui, nem é meu pai que cuida de mim, nem minha mãe. Hoje eu estou aqui, eles não sabem nada de mim, mas Deus sabe tudo de mim. Deus sabe tudo de mim. Meu pai e minha mãe, eles não sabem nada de mim. Eles não sabem aonde eu estou nesse momento. Mas Deus que está lá no céu, Ele sabe o que eu estou fazendo nesse momento e aonde eu estou. Então, aquele que cuida de mim de verdade é Deus. Mesmo que meu pai e minha mãe estivessem aqui, quem vai cuidar de mim não são eles, mas Deus que cuida de mim. Então, eu entendo isso. E eu quero também que você entenda. Se você quer ir num lugar, não tema. Ore a Deus. Seja forte e corajoso, como Josué. Tá bom, gente? Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos essa noite... Deixa eu beber um pouquinho de água. Licença. O segundo ponto que eu quero trazer é que Deus, quando Ele chama, além de te mostrar, Deus, quando Ele chama, Ele te mostra, Ele vai com você. Obrigada, irmã. E além de te mostrar, o que Ele faz? Ele faz promessas. Ele te abençoa. Ele falou para Abraão, Ele ordenou, sai e vai. Sai e vai. Eu te mostrarei, eu vou com você, eu estarei com você. E se você executou o que eu falei, se você obedeceu ao que eu falei, isso é o preço da obediência. Eu farei de ti uma grande nação. Olha quantas coisas que Deus falou para Abraão. De ti eu farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gente, olha quantas bênçãos que Deus
prometeu a Abraão. Meu Deus, mesmo assim, Abraão não tinha nenhuma noção do que está esperando ele nessa terra. Mas ele acreditou nessa promessa que Deus fez para ele. E ele partiu, obedeceu. Ele, tá bom, eu vou. Nem quero saber se lá tem, como vai ser essa bênção. Nem quero saber se a terra tem água, porque antigamente tinha muito gado, né? O povo vivia como a gente fala? Cuidado de gado. Isso, essas coisas. Então, ele tinha que levar tudo os gados. Então, ele não tinha nenhuma noção se lá os animais vão ter água ou ervas, né? Para comer essas coisas. Mas ele confiou no Senhor e ele partiu. Levou todo mundo. Então, a obediência, ela tem um preço, assim, né, até o preço que eu quero falar, ela tem uma coisa de volta, de bênção, porque Deus, ele te abençoa. Quando você obedece, ele está com você. E quando você também não obedece, a gente já sabe, né? E nem vou falar da segunda parte, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Né, minha gente? Agora eu sou baiana, todo mundo fala, ela é baiana agora. É verdade. Obedecer é bem melhor do que sacrificar. A total obediência, a gente vê que o pai da fé, o patriarca, né? Abraão, ele nos dá um ensinamento de obediência e de fé. Porque se você não tem essas duas coisas, você não consegue ir. Você precisa aprender a obedecer. Os líderes, quando o pastor chama uma pessoa, chama um membro, um obreiro, ô meu filho, faz isso, faz aquilo, obedeça. Obedece. Se ele está conforme as escrituras, né? Claro. Se esse pastor ou esse líder, ele está de conforme com as escrituras, você tem que obedecer até os líderes. É a mesma coisa, porque foi Deus que colocou eles para nós, para liderar a gente. Então, como a gente obedece a Deus, tem que obedecer também para os líderes. Então, além de obedecer, Deus, ele cumpre. A primeira promessa que ele fez, ele falou o quê? De ti farei muitas nações. E a gente já sabe, né, que de ti que ele falou, a promessa era Isaac. De Isaac veio muitas nações. Deus, ele não é um homem para mentir. Ele não é não é filho de homem. Ele não é um mentiroso. Tudo que sai da boca de Deus há de se cumprir. Não tem jeito, vai ter que se cumprir. Deus falou isso para Abraão e isso aconteceu. E, no Números 23, 19, a gente vê, né, que quando Deus promete alguma coisa, ele cumpre. Porque ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Deus falou, ele faz, ele cumpre. Então confia. Se Deus te chamou para você fazer uma missão, para você fazer alguma coisa, pode confiar. Vai, crê e tenha fé que Deus vai fazer o melhor para você. Ah, não, eu vou lá nessa Amazônia. Eu acho que lá não vou ter conforto. Será que lá eu vou ficar bem? Gente, não duvida, não. Se Deus quer que você vá lá, vai. Porque Deus vai cuidar de você lá. Ele cuida. Pode ser lá no final do mundo. Será que se eu sair do Brasil, eu vou conseguir ficar? Vai. Porque uma coisa das pessoas que eu já encontrei é que as pessoas não têm muito coragem brasileira. Não é todos brasileiros, mas a maioria dos brasileiros que eu já conheci não tem coragem de sair do Brasil, não. Deus me livre, eu vou deixar minha família, eu vou em outro lugar. Não, eu tenho medo. Gente, tem que tirar esse medo. Eu acabei de falar, Deus nos deu o espírito de coragem e não de covardia. A gente tem que ir, tem que mostrar que somos guerreiros, somos fortes. Porque o Deus que nós adoramos, ele é um Deus forte. E nisso que Davi confiou para enfrentar Goliat. Não é porque Davi era forte, não.
Ou não é porque Lebine é forte. Não, é porque Deus, eu confio no Senhor, porque a minha força é Deus, a nossa força é Deus. Então, precisamos confiar nesse Deus e tudo que Ele fala, Ele cumpre. Tá bom, gente? Então, meus irmãos, não fiquem com medo, obedece simplesmente ao chamado, porque Deus, Ele chama, Ele capacita e Ele sustenta. E Ele prometeu, né? Não fique com medo. Porque no Mateus 28:20, Ele nos prometeu que estará conosco até a consumação dos séculos. Não é isso que foi a promessa. E se prometeu, é que Ele está conosco. Ele está conosco. Mesmo que o mundo está ficando pior, mesmo que as coisas estão ficando assim, cada vez mal, mesmo que o mundo está querendo Ele quer nos exprimir, mesmo que o mundo quer nos sufocar, mas nunca vai conseguir, porque Deus já venceu. Ele é mais do que vencedor. Só isso é suficiente. Isso é suficiente, porque ninguém, nem o mundo, nem Satanás, nem Lúcifer, Deus esmagou. Satanás já está derrotado. No terceiro dia, quando ele ressuscitou da morte, ele ganhou, gente. Nós, em Cristo, somos mais que vencedores. Isso é suficiente para a gente não temer, para a gente não ter medo. Pelo contrário, ter força para avançar. Porque se a gente quer olhar o gigante que está na nossa frente, os problemas do dia a dia, a gente não avança, não. Mas você tem que tirar os olhos dos problemas e fixar os olhos sobre aquele que é o Senhor dos problemas. Aquele que resolve todos os problemas. Porque quando você tira teus olhos daquele que pode resolver os problemas e colocar os olhos nos problemas, aí é que cai mesmo. E hoje em dia está sendo assim. Dificilmente as pessoas estão conseguindo levantar os olhos para olhar para o Deus, aquele que resolve os problemas, aquele que pode transformar o Deus de impossível. De um clique, ele transforma toda a situação. Nenhum homem pode fazer. Então, eu sei que está difícil. Eu sei que não está sendo fácil. Com as crianças, a educação hoje está sendo difícil. O mundo está muito... quer que ninguém fale, quer calar nossa boca. Mas a gente não pode recuar. Me escutem, gente. Muitos anos atrás, os séculos passados, a igreja tinha que marchar. Morreu muita gente. Tinha muitos martirizados. Tinha. Mas sempre foi assim. Mas não é porque, se você vai morrer, morre pela verdade. Não morre pela mentira. Porque Deus, só a verdade é em Cristo. Não tem outro lugar. Não tem uma outra. Porque a morte, ela faz parte. Todo mundo há de morrer um dia. Mas entenda, meu irmão, minha irmã, você morre com a verdade. É a melhor coisa que pode acontecer. Então, fale a verdade. Se o mundo quer te exprimir porque você fala a verdade, que exprime. Quer te xingar porque você fala a verdade? Xingue, não tem problema não. Porque a verdade tem que ser dita. A gente não pode ficar... a gente não pode ficar calada, ou a gente não pode ficar exprimida, porque... não, você não pode falar isso aqui. Gente, o que tem que ser dito é dito. Se você crê, é bom. Se não crê também. Isso é teu problema, mas você não pode me impedir de falar a verdade, porque você quer só ouvir o que você quer ouvir. Não, a verdade tem que ser dita. Se você concorda, é isso. Se não, eu não posso fazer nada, mas a verdade eu vou falar. Se é para morrer, eu morro pela verdade, não tem problema não. Mas eu tenho certeza que eu estou morrendo pela verdade, do que morrer pela mentira. O que adianta você ficar 200 anos nessa vida e morrer pela vida... morrer assim, na morte eterna, do que morrer hoje pela verdade e viver na vida eterna. Eu prefiro morrer hoje e viver na vida eterna, com certeza, que a melhor coisa que tem para fazer é essa, ou para viver é essa, do que viver nesse mundo por 200 anos e um dia eu vou viver no inferno, que Deus me livre. Isso é muito importante. E hoje em dia, o mundo quer dizer, não, você não pode fazer aqui. Não, gente, é uma verdade. E a palavra de Deus fala, não é Lebine que falou, é a palavra que está dizendo. Lebine não falou nada.
Porque a Bíblia, ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Porque hoje as pessoas têm essa tendência de dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, ela é a palavra absoluta, a verdadeira. Porque nisso eu creio. Até que na nossa igreja é a única regra de fé e prática é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, não desanime, não desiste, tá bom? E essa noite, eu separei só 2 pontos de aplicações para nossos corações. Diante dessa exposição da palavra de Deus, obedecer é muito importante. Quando nós obedecemos a Deus ou a nossos líderes, tem um preço, tem uma recompensa. É isso, achei finalmente a palavra, recompensa. É isso que eu estava procurando. Recompensa. E ela tem uma boa recompensa. Tá bom, gente? Além disso, o segundo ponto que eu separei aqui é entender que nenhum plano de Deus ela pode ser frustrada. Nenhum. Tudo há de se cumprir. Um por um, ela vai se cumprir. Então, não duvida. Se Deus colocou você sente o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai confirmar isso no teu coração. Quando ele te chama para uma coisa, ele mesmo confirma. Isso aconteceu. Então, que Deus tenha misericórdia realmente de nós. Que Ele nos ajude, porque ninguém é forte o suficiente. Nós aqui dependemos absolutamente dEle, da força dEle para poder avançar, para poder a igreja avance. Porque hoje a igreja está tendo tendência a recuar, mas a gente não pode, não podemos nem parar, nem recuar. Tem que avançar. Tem que avançar, porque depois que passou a pandemia revelou realmente o que Deus está fazendo com a igreja. Gente, com a pandemia, a igreja sumiu. Sumiu. Parece que, gente, ainda vai acontecer coisas piores do que a pandemia. Estão por vir. Os gigantes vão se levantar. Mas a gente não pode parar, gente. Não pode. Ah, não, eu vou ficar na minha casa. Sim, é bom fazer algumas coisas de segurança. Sim, perfeita. Mas entendam. Aquele que te criou, que me criou, é Deus. Quem tem a nossa alma em mão, quem manipula, que nos dá vida, é Deus. Se Deus quer que a gente morre hoje, todo mundo morre. Se Ele não quer, todo mundo vive. Então, independente de que a gente fez ou deixa de fazer, Deus que faz tudo. Nós estamos na mão de Deus. Ele nos manipula como Ele quer. Ele coloca a gente aonde Ele quer, no momento que Ele quer. Tipo marionete. Você está na minha mão. Eu que criei vocês. E eu coloco vocês aonde eu quero. Aonde eu quero que você vai. Aonde... Ele que faz tudo. Ele é soberano. Isso é o Deus que nós servimos. Então, meu irmão, gente, não recua. Não tem como recuar. Nós estamos em guerra. E a guerra não é física. Ela é espiritual, gente. Entendam. A guerra não é física. Ela é espiritual. É por isso. Gente, vamos orar para tirar a depressão, essas coisas. Sim. A depressão é porque a gente está ficando muito ansioso nesse mundo de hoje. A juventude está se perdendo, por quê? Obrigada. Deixa eu colocar aqui na Bíblia. Okay. Fica mais fácil. A juventude hoje está se perdendo, por quê? Está todo mundo ansioso. Gente, porque você quer ter uma coisa que você nem sabe se você vai ter. A televisão está deixando as pessoas muito loucas. Gente, eu quero ter esse sapato como essa menina. Mas, gente, será que você tem a mesma condição como essa menina? Eu quero ter esse carro como ele. Mas você é ele? Não. Eu sou a Lebine, você é você. Mas por que a gente quer viver a vida dos outros? Isso traz problema. As pessoas pensam que hoje estamos no mundo de Disney. Não. Estamos na Terra, a gente está vivendo na Terra, a gente toca no chão. Mas a juventude e as crianças pensam que estamos num mundo assim, flutuando, que não tem realidade. Aí, quando as pessoas se encontram ou se deparam com certas dificuldades, ponto, entra na depressão, entra na ansiedade, e que coisa... Gente, é uma situação que o mundo está levando a juventude, os jovens e os adolescentes num nível muito perigosíssimo.
E as pessoas não estão, os pais e a mãe, eles não estão vigiando. Gente, você que é pai, você que é mãe, essa noite é que eu te encorajar. Vigia com o que teus filhos estão olhando. Até com os desenhos animados, você tem que vigiar. Se você quer que teu filho assista um desenho, assiste primeiro, antes que ele assista. Porque quem já viu um serpente andar? Assim, rasta. Quem já viu? Serpente? Rasta. Alguém já viu aqui? Como ele rasta? Será que ele vai correndo? O serpente, ele vai correndo? Não. Ele vai... Ele é muito... É porque eu quero usar a maneira que a serpente anda como o diabo. O diabo, ele vem devagar. É assim que ele enganou Adão e Eva. Ele veio de uma forma sutil. É assim que está entrando nos filmes, nos desenhos animados para as crianças, nas coisas. Gente, os filmes de terror. Gente, esse mundo está ficando uma coisa difícil. Eu mesmo não assisto televisão, não. Porque eu vi que realmente não dá. Porque, finalmente, você abre e você realmente não vê o que você está olhando. É melhor ler a Bíblia, ou assistir uma coisa que tem a ver com o Evangelho. É melhor. Porque realmente está sendo muito difícil assistir uma coisa hoje que não tem uma cena fora da palavra de Deus. Hoje em dia está sendo muito difícil. É por isso que os pais têm que vigiar. Toma esse telefone, me deixar em paz. Não, gente, é um erro muito gravíssimo que os pais fazem com as crianças. Não façam isso, não, gente, não façam. Porque as crianças, eles pensam que não tem um mundo real. Eles acabam mergulhando no mundo físico, assim, no mundo virtual. Aí eles pensam que é só o mundo virtual que existe. Não, gente, estamos no mundo real. E eles precisam tocar no chão, sentir, palpar, sabendo que isso existe. Porque quando eles não palpam, eles não sentem, eles não sabem. Aí daqui a pouco, quando chega uma dificuldade, eles viram Nutella. Eles não conseguem resistir, nem obedecer ainda. O pior é esse. Então, pai, mãe, irmão, irmãs, eu quero encorajar vocês, tá bom? Que Deus nos abençoe e que Deus aplique cada uma dessas palavras nos nossos corações. Amém? Que Deus te abençoe, minha irmã. Palavra de Deus para a nossa vida, viu? Deus seja contigo poderosamente. Que bênção, né, irmãos? Que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Eu queria te convidar, a nossa irmã Levine tem uma palavra tão bela. Vamos orar por missões? Agora não vamos orar por missões apenas na África, em países longes, na Índia. Vamos orar por missões no nosso vizinho. Vamos orar por missões na nossa família. Eu queria te encorajar para você ser um missionário em sua casa. Saia daqui decidido ser o missionário, como nossa irmã pregou hoje. O ID não é para uma parte de pessoas, é para todos nós. Então seja missionário a partir de hoje, ou continue sendo na sua casa, na sua família, entre os seus vizinhos, no seu local de trabalho. Então vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por esta palavra. Muito obrigado pela tua serva, Deus, que de forma tão maravilhosa, Deus amado, foi usada como instrumento do Senhor para falar a cada um de nós. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos de fato, Deus, cumprir, Deus, esse chamado. Nós queremos, Pai, de fato, Deus amado, como ela nos revelou nessa noite, através da tua palavra, Deus amado, que o Senhor é aquele que nos manda sair, Deus. Nos manda ir, mas o Senhor continua conosco. O Senhor não é como um pai que nos manda ir e fica em casa. Não, o Senhor vai, e o Senhor está conosco. Deus amado, e o Senhor nos promete grandes bênçãos, Deus, porque o Senhor cuida de nós. Pai amado, que nós possamos de fato, Deus amado, entender esse chamado e cumprir esse chamado na nossa casa, no seio da nossa família, Pai. Deus, que cada pai, cada mãe, cada irmão, cada irmã, cada filho, que possamos sair daqui, Deus amado, desejosos, Pai amado, de fato, Deus amado, sermos homens e mulheres, jovens e crianças, adolescentes, Deus amado, todo o povo do Senhor, comprometido com o chamado de sermos missionários do Senhor Jesus. Por isso, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo e aplica de forma plena, Deus, essa palavra a cada coração aqui nesta noite. Todos aqueles que estão aqui no templo e todos aqueles que estão acompanhando a transmissão.
Obrigado por esse momento de culto. Muito obrigado pela tua palavra, Deus. Ela é rica, ela é eficaz, Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te oramos. Receber a bênção, povo de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida, meu irmão, repouse sobre sua família, repouse sobre ti onde quer que venha estar e onde quer que venha andar, e sobre todo Israel de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje, para todos sempre. Amém. Poder sentar, queridos. Aguarde um pouquinho, não desligue a transmissão. Eu quero dar alguns avisos. A nossa irmã Lebine trouxe a palavra missionária abençoada. E eu quero te convocar, irmãos, para nós colocarmos em prática já. Claro, você já vai começar hoje na sua casa, na sua família. Mas sábado agora, nós teremos um avanço missionário. Existe um projeto que nós temos no nosso presbitério. E glória a Deus, ele está se ampliando. Próximo ano ele vai ter um projeto do sínodo para a glória de Cristo Jesus, e esse projeto chama-se Projeto Vem Viver Missões. E no próximo sábado nós vamos fazer um evento missionário, um avanço missionário ali no bairro do Moisés Reis, na congregação presbiteriana do Moisés Reis, a nossa filha, a congregação dessa igreja. Então nós estaremos lá a partir das 9 horas, irmãos. 9 horas nós estaremos lá. Nós vamos preparar todo o material, em nome do Senhor Jesus, para que 9h40 nós possamos, 9h40 e 9h45, nós possamos sair pelas ruas daquele bairro, divulgando a palavra de Deus. É importante a sua presença. Nós teremos sim carros de som, nós teremos todo o material que está sendo preparado com muito amor e com muito carinho. Então eu gostaria de te convidar para que você possa estar conosco. Mas como nossa irmã pregou nessa noite, pastor, eu não posso estar, eu moro longe, ou vou estar trabalhando, mas que você possa orar. Nós carecemos da sua oração. Então, em nome do Senhor Jesus, pela manhã, nós vamos ter aquela manhã missionária, e à tarde, depois vamos voltar para nossas casas, um almoço gostoso, cada um na sua casa, e à tarde, às 15h30, estaremos novamente ali. Nós vamos nos organizar, porque às 16 horas, nós vamos ter uma palestra maravilhosa. Aquilo que a nossa irmã também pregou sobre isso essa noite, sobre offline e online. Você precisa entender isso. Nós teremos uma pessoa que ela tem muito conhecimento para falar sobre esse assunto. Muito conhecimento mesmo. E ela estará ali, sendo usada pelo Senhor. Então, que você jovem, que todos nós possamos estar presentes. Vai ser uma bênção, irmãos. 16 horas vai iniciar. Agora chegue 15h30 para nos ajudar, porque você é um missionário, vai nos ajudar também. E 16 horas, né, Lebine? Estaremos lá em nome do Senhor Jesus. Lebine estará lá conosco. E nós vamos ter esse dia, essa tarde abençoada. E logo após, nós vamos ter todo um evento. Vai ter uma pulseirinha que você vai aprender. Você vai sair de lá com o material pronto para você saber evangelizar de uma forma tão preciosa. Nós já confeccionamos esse material maravilhoso. Todo mundo que vai receber esse material lá, tá bom? E depois nós vamos ficar lá, permanecer lá em nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso objetivo. Vamos ter um lanche para todos, em nome do Senhor Jesus. Deus é fiel, Deus multiplica, não é verdade? E vai ser uma bênção. E nós, às 19 horas, aquelas pessoas que nós convidamos pela manhã, que nós estamos convidando, nós vamos ter um grande culto evangelístico. Teremos um homem de Deus, teremos um culto abençoado, e vai ser uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Então, pela manhã, pela tarde e à noite, estaremos ali na congregação, fazendo um dia de avanço missionário. Sabemos que esse final de semana também, a nossa amada congregação, ela completa 26 anos de organização. E o nosso sonho, em nome do Senhor Jesus, esse é o nosso sonho. Temos orado a Deus para que Ele possa permitir se realizar. Que esse seja o último aniversário daquela congregação. E que o ano que vem, ela sim, possa começar a comemorar como igreja organizada para a glória de Cristo Jesus. Amém? Nosso sonho é ter a nossa 5ª igreja organizada para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Então esse é o aviso. Então não perca essa oportunidade de ser bênção. E na próxima quinta, queridos, marque na sua agenda aí, ó. Nós vamos ter o grande encerramento
do meio de missões aqui na nossa igreja. Nós vamos ter pessoas de várias igrejas que vão estar aqui, Ministério de Louvor, um homem de Deus também, que vai estar trazendo a palavra, um grande missionário, vai estar aqui também pregando. Então, na próxima quinta também, coloque na sua agenda e venha ser abençoado, assim como você foi hoje, em nome do Senhor Jesus. Tá bom, irmãos? Pode fechar a transmissão, meu querido? Eu quero também agradecer as